Olá, meus queridos, olá, minhas queridas, sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal Universo da Mulher. Aqui é a sua amiga Anita Castro e nós estamos começando mais uma aula do ESG. Esta é a nossa segunda aula, onde nós vamos ver sobre os princípios básicos da doutrina espírita. Mas antes, vamos à nossa abertura com um vídeo muito bem-humorado dos Amigos da Luz. Vamos lá? Oi, Luana, tudo bem? Olha aqui, Murilo, eu vou te falar uma coisa. Nunca mais você me indica livro nenhum pra ler, entendeu? Nunca mais. Credo, gente, o que houve? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu que eu li aquele livro terrível, aquele que você me emprestou. O livro dos espíritos? É. Mas por que você achou terrível? Você ainda pergunta? Como é que você consegue dormir depois de ler um livro daquele? Caramba, mas você achou o livro tão ruim assim? Não é ruim não, achei até muito bom. Me esclareceu um monte de coisa. Mas Murilo do céu, você não ficou desnorteado quando leu isso não? Claro que não, mas por que, criatura? Olha a rabuda que você me enfiou. Eu não tô entendendo esse desespero. Que rabuda é essa, Luana? A rabuda de descobrir assim do nada que eu sou mesmo um espírito imortal criado por Deus em uma das suas muitas vidas na Terra. Isso não é um conto da carochinha, isso é verdade mesmo. Olha a responsa que você e esse Kardec jogaram no meu colo. Mas não é bom ser um espírito imortal? Ah, é ótimo. O que não é bom é saber disso, né? Porque eu antes achava que esse negócio de espiritualidade era uma grande fantasia. Vivia a minha vida aí numa boa, sem me preocupar com nada, morreu, acabou, tchau. Agora não. Agora eu tenho que conviver com esse futuro sem fim, onde a minha felicidade depende de mim. Eu quero a minha vida de volta. Olha, Luana, a vida é a mesma, mas agora você tem mais entendimento sobre ela, né? Mas é que eu não quero entendimento de nada, Murilo. Eu quero a paz e o sossego de não saber nada disso. De poder fazer as bobagens que eu quiser sem me preocupar com ação e reação. De poder errar com as pessoas de vez em quando. De ser egoísta quando eu quiser, vaidosa quando me der na telha, sem me preocupar com nada. Porque antes de eu ler esse livro, eu podia simplesmente chegar e falar: pô, Deus, foi mal, desculpa, eu não sabia. Só que agora eu sei. Eu achei que ia fazer tão bem pra você quanto fez pra mim. É aquele negócio, né? Conheceis a verdade o libertará. Ninguém quer liberdade não, Murilo. Dá muito trabalho. As pessoas querem conforto da ignorância. Não, a liberdade você tem que pegar a responsabilidade pra você. É mais fácil botar a culpa nos outros. Olha, esse livro tinha que vir com uma tarja preta. Cuidado. Risco de liberdade. Ok, então, Luana. Foi mal. Desculpa, então, ter te recomendado esse livro, né? Tá bom. Tá desculpado. Mas que isso não se repita. Tanta coisa mais importante pra falar. E me diz o que pode ser mais importante do que essas verdades profundas da vida? A farofa da GK. Menino, tu não tá acompanhando, não? Safado. Não vou ler mais nenhum livro que você me emprestar. É Harry Potter. Ficção. Aham, aí vai que eu descubro que eu sou uma bruxa. Chocado. Não quero ser bruxa, Murilo. Pelo amor de Deus. Luana. Olha aqui, Murilo, eu até vou ler. Mas se aparecer uma coruja aqui na minha janela, tu vai ver uma coisa. Vou mandar pra tua casa. Então, gente, vocês viram aí que a menina reclama ali com um amigo, não é? Que ele emprestou para ela o livro dos espíritos e agora ela tá sabendo das coisas e não pode mais ser quem ela era antes. Esse é um risco do conhecimento, não é mesmo? Depois a gente não pode dizer: ah, não, eu não sabia, Deus. Não. Se a gente toma conhecimento, a gente fica sabendo sim do que pode, do que não pode, do que deve, do que não deve, do que é bom, do que não é bom para a nossa evolução, não é mesmo? Então é muito engraçado o jeito que os Amigos da Luz trabalham com o Espiritismo, mas também eles trazem todas as considerações de forma a ficar muito claro, não é mesmo? Então vamos à nossa aula de hoje. E os objetivos específicos desta aula é analisar os pontos principais da doutrina espírita, conforme explicado por Allan Kardec na introdução de O Livro dos Espíritos, item 6, e refletir sobre a necessidade da observação desses pontos para a preservação da unidade doutrinária do Espiritismo. Então, uma doutrina científica, filosófica ou religiosa, para ser considerada como tal, deve conter princípios norteadores dos seus ensinamentos, não é mesmo? Similarmente, o Espiritismo também os possui, identificados por Allan Kardec como pontos principais da doutrina,
Lembra que na aula anterior nós vimos os 3 aspectos do Espiritismo? O aspecto científico, o aspecto filosófico e o aspecto religioso, também conhecido como aspecto moral? Pois então, tendo como base esses pontos principais, Allan Kardec codificou a doutrina transmitida pelos espíritos superiores no século XIX. Allan Kardec, na introdução de O Livro dos Espíritos, item 6, trata dos pontos principais dos ensinos transmitidos pelos espíritos superiores. Ressalta primeiramente que os próprios seres que se comunicam se designam a si mesmos pelo nome de espíritos ou gênios, declarando alguns, pelo menos, terem pertencido a homens que viveram na Terra. Eles compõem o mundo espiritual, como nós constituímos o mundo corporal durante a vida terrena. Então esse princípio aqui se explica por si só, não é mesmo? Os próprios seres que se comunicaram com Allan Kardec, eles se designaram como espíritos, né? Então isso ficou proposto porque eles são pertencentes ao mundo espiritual e nós, como encarnados aqui na Terra, somos pertencentes ao mundo terreno. E aí eles principiaram assim pelos esclarecimentos com Kardec. Kardec, lá na introdução do Livro dos Espíritos, no item 6, passa em seguida então a resumir esses pontos principais. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Criou o universo que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais, o mundo invisível ou espírita, isto é, dos espíritos. O mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal é secundário, poderia deixar de existir ou não ter jamais existido, sem que por isso se alterasse a essência do mundo espírita. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível, cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos. A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Há no homem 3 coisas. Primeiro, o corpo ou ser material, análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. E terceiro, o laço que prende a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. O laço ou perispírito que prende ao corpo o espírito é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, que lhe constitui um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, porém que pode tornar-se acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede no fenômeno das aparições. O espírito não é, pois, um ser abstrato, indefinido, só possível de conceber-se pelo pensamento. É um ser real, circunscrito, que em certos casos se torna apreciável pela vista, pelo ouvido e pelo tato. Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais, nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Os da primeira ordem são os espíritos superiores, que se distinguem dos outros pela sua perfeição, seus conhecimentos, sua proximidade de Deus, pela pureza de seus sentimentos e por seu amor do bem. São os anjos ou puros espíritos. Os das outras classes se acham cada vez mais distanciados dessa perfeição, mostrando-se os das categorias inferiores na sua maioria, eivados das nossas paixões, como o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho, entre outros maus pendores. Os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria.
Todos se melhoram, passando pelos diferentes graus de hierarquia espírita. Esta melhora se efetua por meio da encarnação, que é imposta a uns como expiação, a outros como missão. A vida material é uma prova que lhes cumpre sofrer repetidamente até que hajam atingido a absoluta perfeição moral. Deixando o corpo, a alma volve ao mundo dos espíritos, donde saíra, para passar por nova existência material, após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece em estado de espírito errante. Tendo o espírito que passar por muitas encarnações, segue-se que todos nós temos tido muitas existências e teremos ainda outras, mais ou menos aperfeiçoadas, quer na Terra, quer em outros mundos. A encarnação dos espíritos se dá sempre na espécie humana. Seria erro acreditar-se que a alma ou espírito possa encarnar no corpo de um animal. As diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e nunca regressivas. Mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que faça para chegar à perfeição. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Os não encarnados, ou errantes, não ocupam uma região determinada e circunscrita. Estão por toda parte no espaço e ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos, de contínuo. É toda uma população invisível a mover-se em torno de nós. Os espíritos exercem incessante ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico. Atuam sobre a matéria e sobre o pensamento, e constituem uma das potências da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos até então inexplicados ou mal explicados e que não encontram explicação racional senão no espiritismo. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos atraem para o bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las, com coragem e resignação. Os maus nos impelem para o mal. É-lhes um gozo ver-nos sucumbir e assemelhar-nos a eles. As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. As ocultas se verificam pela influência boa ou má que exercem sobre nós, a nossa revelia. Cabe ao nosso juízo discernir as boas das más inspirações. Os espíritos se manifestam espontaneamente ou mediante evocação. Os espíritos são atraídos na razão da simpatia que lhes inspire a natureza moral do meio que os evoca. Os espíritos superiores se comprazem nas reuniões sérias, onde predominam o amor do bem e o desejo sincero por parte dos que as compõem de se instruírem e melhorarem. A presença deles afasta os espíritos inferiores que inversamente encontram livre acesso e podem obrar com toda a liberdade entre pessoas frívolas ou impelidas unicamente pela curiosidade e onde quer que existam maus instintos. Distinguir os bons dos maus espíritos é extremamente fácil. Os espíritos superiores usam constantemente de linguagem digna, nobre, repassada da mais alta moralidade. A dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, a miúde trivial e até grosseira. A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo, nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem, isto é, fazer o bem e não o mal. Neste princípio, encontra o homem uma regra universal de proceder, mesmo para suas menores ações. Ensinam finalmente que no mundo dos espíritos, nada podendo estar oculto, o hipócrita será desmascarado e patenteadas todas as suas torpezas, que a presença inevitável e de todos os instantes daqueles para com quem houvermos procedido mal constitui um dos castigos que nos estão reservados.
que ao estado de inferioridade e superioridade dos espíritos correspondem penas e gozos desconhecidos na terra, mas ensinam também não haver faltas irremissíveis, que a expiação não possa apagar. Meio de consegui-lo encontra o homem nas diferentes existências que lhe permitem avançar, conforme os seus desejos e esforços na senda do progresso para a perfeição, que é o seu destino final. Então, eis assim os pontos principais da doutrina espírita, que serão desenvolvidos no transcorrer deste curso. Mas antes de nós encerrarmos a nossa aula, vamos analisar um pouquinho cada um desses pontos principais da doutrina espírita? Vamos começar lá pelo primeiro ponto. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Essas considerações trazem, na verdade, uma noção de Deus, porque quando nós vamos estudar o livro dos Espíritos, os Espíritos superiores nos dizem, com muita propriedade, de que nós não temos uma ideia de como Deus de fato é, porque nós não temos ainda esse alcance, mas nós poderíamos chegar aproximadamente à compreensão do que seria Deus com estes termos que Kardec utiliza aqui, nesse primeiro ponto, falando de Deus. Nós costumamos dizer que Deus é Pai, algumas pessoas gostam de dizer que Deus é Mãe, nós gostamos de pensar que Deus está próximo de nós como um papai, como uma mamãe, não é mesmo? Mas Deus é muito mais. Deus é a inteligência suprema. Deus é mais do que aquilo que nós podemos alcançar. Então nós trazemos para a nossa compreensão uma forma amorosa de nos aproximarmos de Deus, que é chamando-o de pai, ou de pai e mãe, ou de mãe, não é mesmo? Ele criou o universo que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Esse princípio aqui nos fala daquela sabedoria interna que nós temos de saber que há algo além de nós que criou tudo o que existe. Então, esse grande espírito criador é Deus. Os seres materiais constituem um mundo visível ou corpóreo e os seres imateriais um mundo invisível ou espírita, isto é, o mundo dos espíritos. Então, aqui, na doutrina espírita, nós vamos estudar sobre esses princípios, que o mundo espiritual, ele de fato existe, assim como o nosso mundo material. Ele é tão real quanto o nosso mundo material. O mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, preexistente e sobrevivente a tudo. Então, na verdade, o mundo espiritual é que é a nossa casa verdadeira, a nossa casa eterna. Nós estamos aqui no mundo físico, no mundo corpóreo, que é o mundo secundário, mas, como diz aqui no próximo princípio, ele poderia deixar de existir, e isso não faria nenhuma alteração na essência do mundo espiritual, porque o princípio é no mundo espiritual. Nós somos criações do grande poder divino de Deus, que nos fez espíritos. Então, a nossa essência é espiritual e não carnal, como muitas pessoas ainda acreditam, não é? Que os princípios estão na vida física, e não estão. Os nossos princípios estão no mundo normal, no mundo real, no mundo primitivo e eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo, que é o mundo espiritual. E aí, no próximo princípio, fala que os espíritos se revestem temporariamente com um invólucro material perecível, cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade. Então, é no corpo que nós fazemos os nossos estágios para a nossa melhoria, não é mesmo? Cada vez que nós temos uma existência, nós recebemos um corpo para que a gente possa evoluir passo a passo na nossa jornada rumo à perfeição, que é isso que Deus deseja de nós. Todos esses pontos nós vamos estudar um a um. E aí, quando nós deixamos esse invólucro físico, nós voltamos para a casa eterna, para a casa real. O próximo ponto fala: entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos. Poderia ter escolhido outra espécie, mas escolheu a humana, porque é mais condizente com a nossa condição de espíritos eternos, porque Ele nos ama
Então ele nos oportuniza que tenhamos o corpo que traz a racionalidade, a condição para que a gente possa caminhar nessa jornada de evolução dia após dia através do corpo físico humano. No próximo ponto diz que a alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Então, quando a gente está falando de alma, a gente está falando do espírito humano encarnado. E aí, esse espírito humano, esse espírito, é uma alma quando está encarnado no corpo, que é apenas o nosso envoltório, a nossa veste, que quando a gente sai daqui, a gente troca essa veste e deixa ela partindo para a vida eterna, para a vida real. O próximo ponto diz que há no homem 3 coisas. Primeiro, o corpo ser material, análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. O segundo, a alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. E o terceiro, o laço que prende a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Então nós temos 3 camadas, não é mesmo? Vamos ver assim, como 3 camadas, não é? Nós temos o corpo material, o corpo físico, que nós conhecemos, que é palpável, que ele é análogo ao dos animais, devido ao mesmo princípio vital que todos temos. Temos então a alma, que é o ser imaterial, ou seja, o espírito encarnado, nesse corpo que nós ganhamos de presente do poder divino. E o terceiro é o laço que nos prende entre corpo físico e a alma. Esse laço é chamado perispírito, é o que fala no próximo princípio, não é? Então nós somos trinos. Nós somos corpo físico, nós somos espírito e nós temos o nosso perispírito. É no nosso perispírito que fica impresso todos os nossos atos bons ou maus. Então, quando a gente parte daqui da Terra, a gente leva no nosso perispírito essas impressões. Se vocês assistiram o filme Nosso Lar, vocês vão ver que ali o espírito de André Luiz, logo que ele chega no hospital espiritual da colônia Nosso Lar, ele é recebido ali pelos amigos queridos que estão ali fazendo o tratamento e ele tem uma grande ferida impressa no seu ser, não é? Isso é o corpo perispiritual, porque ele vivia uma vida infelizmente desregrada, então isso ficou impresso no perispírito dele e ele levou para junto dele na vida espiritual. Então, conforme nós vamos evoluindo, nosso perispírito vai ficando cada vez mais tênue, cada vez mais fluidificado, mais fluido. E nós vamos estudar isso com muita propriedade ao longo de todo o nosso curso. É só uma pincelada que eu estou dando aqui para vocês. Então, esse laço, que é o perispírito, ele liga o nosso corpo físico ao nosso corpo espiritual. Ele é o nosso corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, porém ele pode tornar-se acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede nos fenômenos das aparições. Então, muitas aparições que acontecem, e aí no Livro dos Espíritos a gente vai ler, também no Livro dos Médiuns, das aparições que foram documentadas durante os estudos científicos de Allan Kardec, não é mesmo? Durante os experimentos e também contados pelas pessoas a quem ele entrevistou, que as aparições, elas são tangíveis às vezes, você pode tocar nas aparições, não é? E aí elas se tornam também visíveis. Isso depende de várias condições para que o espírito possa plasmar de forma mais tangível essas aparições. Nós vamos estudar isso também com propriedade mais adiante. E aí segue nos dizendo aqui que o espírito não é abstrato nem indefinido. É possível conceber-se pelo pensamento. É um ser real, circunscrito, que em certos casos se torna apreciável pela vista ou pelo ouvido ou ainda pelo tato. Então é quando os espíritos se manifestam, não é mesmo? Tanto eles podem psicografar, como eles podem usar o aparelho fonoaudiônico do médium, e eles podem também se fazer tangíveis, como nós vimos, né? Se tornarem aparições tangíveis, visíveis aos nossos olhos. Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais, nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade.
E aí aqui ele vai nos falando sobre os espíritos superiores e os inferiores. Os superiores, claro, gente, sempre vão se demonstrar pelo seu conhecimento apurado, pela sua superioridade na forma de fala, pela sua elevação, pelo seu contato do bem, pelas impressões que se sente no ambiente, porque quando há um espírito superior, nós nos sentimos bem, nos sentimos leves, nos sentimos tranquilos, pela pureza dos seus sentimentos, pelo amor ao bem. E aí, mais adiante, ele vai falar também que esses espíritos superiores, eles se agradam das reuniões onde seja manifesto o bem, a paz, o amor, a justiça, a benignidade, a caridade. Como, por exemplo, quando nós fazemos o Evangelho no lar, esses espíritos superiores estão juntos de nós. E também, se há algum contato de espíritos inferiores junto de nós, no momento do Evangelho no lar, esses espíritos são conduzidos a colônias de tratamento. Então, olha a importância de nós fazermos o Evangelho no lar. Nós beneficiamos não somente o nosso lar, trazendo paz, harmonia, vibrações positivas e elevadas para a nossa casa, para os nossos amados, para a nossa saúde, para tudo que nós vivenciamos. Nós também beneficiamos a espíritos que são nossos irmãos menos favorecidos, que são mais inferiores. Eles também serão beneficiados com o Evangelho no lar. E esses espíritos, às vezes, eles não são somente inferiores, como também são maléficos. Alguns são inferiores, mas não são maléficos, outros são. Eles se comprazem na nossa dor, no nosso sofrimento, e eles se comprazem também quando nós nos equiparamos a eles, que nós mantemos pensamentos negativos, atitudes más, vingativas, que nós mantemos erros nas nossas vidas, que nós manifestamos raiva, ira, sentimentos de egoísmo. Tudo isso faz com que esses espíritos de inferioridade maior se aproximem de nós. Então, sempre vai depender de nós quais serão os espíritos que estarão ao nosso redor. Porque se nós estivermos em pensamentos, palavras, sentimentos e atitudes positivas do bem, benignidade, caridade, bondade, harmonia, equilíbrio no nosso viver, nós teremos em nossa companhia espíritos superiores. Caso contrário, os espíritos inferiores estarão junto de nós. Inclusive, nos casos de obsessão, que é quando um espírito fica perturbando a vida de uma pessoa, esse caso em obsessão, ele está condizente com aquilo que você age, pensa, sente e pratica na sua vida. Num processo onde o obsessor e o obsedado estarão na mesma sintonia. Mas esse é um próximo estudo para um tempo mais além, não é mesmo? São só pinceladas para que a gente possa ir compreendendo, não é? Esses princípios básicos aqui. Ele segue dizendo que os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria. Todos se melhoram, passando pelos diferentes graus de hierarquia espírita, e esta melhora se efetua por meio da encarnação, que é imposta a uns como expiação e a outros como missão. A vida material é uma prova que lhes cumpre sofrer repetidamente até que hajam atingido a absoluta perfeição moral. Então, nós não ficamos sempre na mesma escala, na mesma categoria. Nós começamos todos, fomos criados todos, nos fala no Livro dos Espíritos, como espíritos simples e ignorantes. E aí nós vamos evoluindo pelo nosso esforço, pela nossa dedicação, pela nossa boa vontade. E nós não permanecemos, por exemplo, se nós somos um espírito inferior, nós não vamos permanecer eternamente inferiores. Nós vamos nos elevar na escala conforme a nossa boa vontade, a nossa busca de aperfeiçoamento, da nossa melhoria interior, da melhoria da nossa condição moral. E aí nós vamos crescendo nessa escala, nessa hierarquia espírita. E conforme isso vai acontecendo através das encarnações, porque as encarnações são uma bênção. E aí nós passamos por provas
que são as provas e as expiações que nos proporcionam esse crescimento, essa evolução a cada vida que vamos passando. E aí ele fala: deixando o corpo, a alma volve ao mundo dos espíritos, de onde saíra, para passar por nova existência material após o lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece em estado de espírito errante. E aí aqui, quando nós desencarnamos então do nosso corpo físico, largamos a veste física, nós passamos então ao mundo espiritual. E aí é onde nós vamos viver nas colônias. Há várias colônias em torno do planeta Terra, como, por exemplo, nosso lar. Há tantas outras colônias também, não é? Então, quando nós deixamos a nossa veste física, nós vamos para uma dessas colônias e, dependendo depois dos trabalhos que nós vamos praticando ao longo desse tempo como espíritos errantes, não é? Como espíritos desencarnados, nós vamos então fluindo, né? André Luiz, por exemplo, nos seus livros, ele nos conta das paragens onde ele vai, onde ele tem aprendizado, onde depois ele passa a servir, não é? Então eles acompanham também esses trabalhos todos, conforme a evolução. Conforme a nossa evolução, nós ficamos não presos apenas a uma esfera, mas podemos ir e vir conforme a necessidade e a autorização divina. Então, conforme nós somos criados, espíritos todos simples e ignorantes, nós vamos passando pelas existências, pelas encarnações, não é? É o que nos fala aqui o próximo princípio. E aí nós vamos seguindo essas muitas existências, onde teremos outras e mais ou menos aperfeiçoadas ou não, quer na Terra ou quer em outros mundos. Nós sabemos que o universo é infinito e seria impossível acreditar-se que há vida apenas no planeta Terra. As outras esferas não terem a mesma composição física que a nossa não significa que não haja vida nas outras esferas. E nós nem conseguimos atingir todas as esferas, não é mesmo? Então, nós vamos encarnar, quer seja aqui, quer seja em outros orbes, sempre para o nosso aperfeiçoamento, passando por diversas vidas, até que a gente possa evoluir e chegar ao patamar de perfeição, que é o que Deus deseja para todos nós. E aí a encarnação dos espíritos se dá na espécie humana, e aí ele diz que seria um erro se pensar que a alma ou o espírito possa encarnar no corpo de um animal, que há algumas religiões que acreditam, não é mesmo, que o espírito possa encarnar num corpo de um animal. Não há como regredir, isso seria regredir na escala. Nós sempre vamos encarnar em corpos humanos. Ele segue falando que as diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e nunca regressivas, mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que faça para chegar à perfeição. Então, nós sempre vamos progredir, mas, gente, não adianta sentar e ficar olhando para o nada, nós temos que fazer a nossa parte, não é? Quantas e quantas oportunidades às vezes a gente perde? A gente ganha as coisas prontas nas nossas mãos. Basta que a gente faça a nossa parte. Mas ainda assim a gente acha ruim e quer que o outro ou o divino faça por nós. Não, meus amados. A nossa parte somos nós que temos que fazer. O nosso progresso depende de nós. Como, por exemplo, agora essa oportunidade de estudo que nós estamos tendo. Não é mesmo? Nós temos que aproveitar, persistir, nos dedicar, para que a gente possa aproveitar essa oportunidade que nos surge, como tantas e tantas outras. Então, o nosso progresso, a nossa evolução depende sempre de nós. Ele segue nos dizendo que os espíritos, eles estão sempre por toda parte e ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos de contínuo. E logo em seguida ele fala que eles exercem ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico, falando ali também que eles atuam sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das potências da natureza, que são as causas eficientes de multidão de fenômenos que até então eram inexplicados ou mal explicados. E aí nós sabemos que lá no livro dos Espíritos também, os Espíritos nos falam dessa classe de espíritos que são os elementais ou elementares, não é? Aqueles que cuidam dos fenômenos da natureza.
E os espíritos, gente, estão sempre em torno de nós, pululando, não é? Há uma população de espírito em torno de nós. Por isso que nós temos que cuidar como nós pensamos, agimos, falamos, sentimos e temos as nossas atitudes no nosso dia a dia, porque conforme nós vibramos, nós vamos atrair espíritos na mesma vibração que nós, não é? Então nós temos que tomar cuidado, porque às vezes nós estamos evoluindo com os nossos pensamentos negativos ou ruins, com as nossas más atitudes, mas nós estamos também prejudicando outros irmãos espirituais que estão em torno de nós, que daí lá durante o Evangelho no Lar, eles escutam palavras edificantes e começam o seu melhoramento, mas daqui a pouco, quando se encerra o Evangelho no Lar, a gente começa a pensar, dizer e fazer coisa errada, né? Começa com os nossos negativismos e aí a gente se prejudica e prejudica eles também. Então nós temos uma responsabilidade, não somente sobre nós, mas também sobre esses espíritos que são nossos irmãos, não é? E a responsabilidade sempre começa por nós, para que a gente possa expandir a boa energia, a boa vibração a outros seres, tanto encarnados quanto desencarnados. E aí ele continua nos falando que as nossas relações com os espíritos são constantes, que os bons espíritos nos atraem para o bem, nos sustentam nas provas da vida, nos ajudam a suportá-las, nos trazem a coragem, a resignação, nos ajudam quando a gente precisa de socorro, de amparo. São os nossos anjos, são aqueles que são conhecidos também como os nossos mentores, que são os nossos benfeitores espirituais, mas há também aqueles que se comprazem no mal, como nós já vimos aqui, não é? Que são aqueles que se unem a nós pela nossa vibração. E aí eles nos trazem as más influências, porque nós estamos correspondendo a eles. Então sempre vai depender de nós estarmos cercados de bons ou maus espíritos. E aí, quando nós vamos buscar as comunicações, nós temos que tomar cuidado para não ir de forma frívola, apenas por curiosidade. Comunicação espiritual, gente, não é para usar como brincadeira, como curiosidade. Não se deve tentar comunicação espiritual apenas por curiosidade, para saber de fatos corriqueiros que nós é que temos que tomar cuidado de agir, de pensar, de fazer da melhor forma. Porque espíritos zombeteiros, espíritos brincalhões, espíritos às vezes maléficos, vêm nos responder nesse momento, porque nós não estamos levando as coisas a sério. Então, comunicação espiritual é seriedade, é trabalho edificante, é para o bem e não para curiosidade, para frivolidade, por brincadeira, e sim por coisas sérias, não é mesmo? Quando nós recebemos, por exemplo, de um médium experimentado, a psicografia de um ente querido, né, nos trazendo notícias desse ente querido. Quando nas casas espíritas são feitos trabalhos de desobsessão com os espíritos e também favorecendo os encarnados que estão envolvidos. Então, comunicação espiritual mediúnica é para auxílio tanto dos espíritos que estão desencarnados, como de nós encarnados, mas não para curiosidades, porque aí quem vai estar respondendo e agindo serão espíritos inferiores. E aí ele continua nos dizendo que distinguir os espíritos bons dos maus é muito fácil. E como nós sabemos, os espíritos superiores são aqueles que usam de linguagem digna, nobre, que sempre estão com alta moralidade, que são aqueles que são generosos, que são benéficos e nos trazem comunicação edificante. Já os espíritos inferiores são inconsequentes, respondem qualquer coisa, falam coisas triviais e até grosseiras. Então é muito fácil reconhecer um tipo e outro de classe de espíritos, tanto bons quanto maus. Basta estarmos atentos e
conforme a nossa própria frequência vibratória, nós vamos atrair para as reuniões espíritas que devem ser feitas junto com equipe experimentada e não por curiosidade, de preferência na casa espírita. E aí então, quando nós estivermos de forma produtiva, espiritualmente preparados, nós vamos receber espíritos iluminadores. E quando for reuniões de desobsessão, todos aqueles espíritos benfeitores da casa e dos médiuns estarão ali presentes. Mas é preciso ser feito trabalhos sérios, e não de qualquer forma ou por curiosidade, nem para descobrir coisas do dia a dia que podem ser resolvidas por nós. E ele nos fala também aqui, para finalizar, que aqueles que são hipócritas na vida física, quando passarem para o mundo espiritual, serão desmascarados, porque você pode fingir para uma pessoa encarnada que você é bonzinho, generoso, não é? E aí por trás fazer tudo errado. Mas para a espiritualidade você não pode fingir. E aí, se você estiver fingindo, sendo hipócrita, tanto aqui, enquanto você estiver encarnado, você vai ter obsessores ao seu redor, como também quando você passar para o outro lado, você não vai poder enganar, porque a sua personalidade será desmascarada e serão patenteadas todas as suas torpezas, ou seja, todos os seus erros, os seus enganos, as suas hipocrisias. Então, aqui trata-se o seguinte também, de nós praticarmos aquilo que nós aprendemos e daquilo que nós falamos. Eu ouvi um palestrante contando que numa das comunicações ficou-se sabendo que inclusive há nas colônias espirituais alas inteiras de palestrantes espíritas e entre outras religiosidades também, que estão em zona umbralina. Por quê? Porque falavam, mas não praticavam, eram hipócritas. Então, que a gente possa buscar a nossa elevação moral, a nossa reforma íntima. Não apenas tomar conhecimentos, mas praticar, não é mesmo? Para que a gente possa se elevar. E nesse quesito, então, ele nos fala aqui que tanto a inferioridade como a superioridade dos espíritos correspondem às penas ou aos gozos que nós desconhecemos aqui na Terra, né? Então, vai sempre depender do nosso grau de elevação. Se nós vamos passar por penas quando nós chegarmos ao mundo dos espíritos, ou se nós vamos receber os gozos na vida espiritual, não é mesmo? E aí também, para concluir esses princípios básicos, os espíritos nos ensinam que as faltas não são irremissíveis, ou seja, nós podemos refazer os nossos caminhos através da expiação, através das provações, através da reconstituição nas existências posteriores. Nós vamos poder avançar conforme os nossos esforços, a nossa dedicação e as nossas buscas na senda do progresso, porque a busca desse aperfeiçoamento é de nossa inteira responsabilidade e o poder divino de Deus sempre vai nos oportunizar em novas existências, cumprir com aquilo que nós não cumprimos na existência anterior, para que a gente possa se elevar, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer como espíritos eternos. Então, aquela ideia de que existe um eterno inferno não é verdade, não é real, porque nós não vamos nos tornar para sempre imperfectíveis. As nossas faltas não são irremissíveis. Elas podem se transformar, dependendo sempre de nós, do nosso esforço e da nossa boa vontade, da nossa busca de transformação interna. Que comecemos agora, para que a gente possa ter subido um degrau a mais na escala evolutiva quando a gente chegar do outro lado da vida, que é a vida real. Então, assim concluímos, e só para reforçar, os pontos principais da doutrina espírita são Deus, Criador do Universo, o mundo espírita, habitado pelos espíritos desencarnados,
a encarnação e reencarnação dos espíritos na Terra e em outros mundos, o melhoramento progressivo dos espíritos, que passam pelos diversos graus da hierarquia espírita até atingirem a perfeição moral, a relação constante dos espíritos desencarnados com os homens, espíritos encarnados que somos, a existência do perispírito como envoltório semimaterial do espírito e os ensinos morais dos espíritos superiores, que podem ser sintetizados, como os do Cristo, na máxima evangélica: fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem. Lembrando que a aula de hoje está baseada no Livro dos Espíritos, na introdução, no item 6. E assim que a gente possa entender esses princípios básicos que foram aqui pincelados e que serão desenvolvidos no transcorrer do nosso estudo aqui do nosso curso do EJE. E aí, para a reflexão final, eu trouxe aqui um pensamento de Emmanuel, que diz o seguinte: tudo o que serve para corrigir, elevar, educar e construir, nasce primeiramente no esforço da vontade unida à decisão. Então, que a gente possa refletir sobre esse pensamento do Emmanuel, que tudo que é bom, que edifica, que corrige, que eleva, que educa, que constrói, nasce primeiro através do nosso esforço, unido à nossa decisão. Assim sendo, meus queridos, minhas queridas, agradeço a companhia de vocês, lhes convido para estarmos novamente unidos para a nossa próxima aula do EJE, na próxima segunda-feira, às 19 horas. Deixo um grande beijo no coração de todos, sempre desejando que a espiritualidade maior, que Maria Santíssima, nossa Mamãe amada, e que Jesus Cristo estejam sempre a nos guiar pelos caminhos do bem, para que nós possamos nos encontrar dia após dia. Até mais, meus amados e minhas amadas. Tchau, tchau!